Bom, muito obrigada a vocês quatro por aceitarem participar, conversar com a gente. E antes de mais nada, eu queria que o Jean, o Cláudio e o Rony contassem um pouco sobre a história de vocês com a fobia social. Como é que foi essa trajetória? Então, a minha trajetória, assim, o início da minha fobia foi, assim, na fase de uma separação dos meus falecidos pais, né? Eles estavam em fase de separação e, nesse tempo, havia muita gente perguntando, porque meu pai era empresário, tinha, né? Tinha muitas coisas. E começaram a perguntar, e eu comecei, assim, a fugir das perguntas, sabe? Me esconder. Aí, nisso, iniciou essa coisa de me esconder, de ter medo das perguntas dos amigos que perguntavam, sabe? Ah, sua família estava tão bem, de repente acontece um negócio desse. Aí eu comecei a me esconder por vergonha, né? Aí de repente foi indo, os anos se passando. Isso foi em 95. Fui relevando, né? Fui indo, tal. Fiz alguns tratamentos. Quando meu pai estava em vida, eu pagava, tinha um psiquiatra pago, né? E tomava uns remédios e tal, tudo certinho. Mas, de repente, meu pai acabou, parei de ter aquele psiquiatra bom, que eu achava bom, assim, até os remédios que ele me passava, do medicamento. E acabou acontecendo que aí eu fui pro SUS, o SUS me tratou super mal, aí eu falei, vou parar de fazer o tratamento. E aconteceu que eu vivo com isso há 22 anos. Eu comecei essa fobia que eu tenho, foi em 2000, em 2013 que eu comecei a ter um problema no tendão. Eu comecei a ficar em casa e não sair mais. E a coisa ficou grave a partir de 2016, que estourou o tendão do meu pé e eu tive uma infecção, quase perdi o pé. Eu sempre tive pavor de hospital, de tudo. Aí eu sempre gostei de sair. Tanto que eu já fui até músico. Hoje eu não faço mais nada disso. Hoje a minha vida eu trabalho em casa, que eu não gosto de computador, essas coisas, dando manutenção. Mas depois que eu tive esse problema, eu nunca mais me deu vontade de sair. Eu nem trabalho consigo mais. Eu, assim, tentei o último agora, foi em telemarketing, mas não deu pra mim. Mas eu também, aí o que me implica é que eu não trabalho, não dou renda, e, sabe, tô perdendo a casa que eu comprei a prestação pela Caixa, deu Não, uma entrada boa, mas, eu, assim, por causa disso, tô perdendo tudo. a minha sorte é minha mãe, senão eu também tava assim também. Eu não tenho mais ninguém. Eu tenho, assim, minha esposa, mas só que não acredita em mim, me condena. Uhum. Perdi minhas convivências com as minhas filhas, que moram aqui comigo, mas, assim, como eu só fico trancado dentro do quarto, tenho vergonha de que elas me vejam meio que derrotado, porque eu me sinto assim, derrotado. Bom, vou fazer 49 anos e, infelizmente, no meu caso, a fobia social ela foi diagnosticada muito tarde. Foi em 2007 apenas que eu descobri que era isso, porque eu tentei suicídio. Se eu chorar, me desculpe. Não precisa pedir desculpas. Bom, percebi que é bem diferente do caso do Rony e do Jean, que começou já praticamente adultos. A minha começou na infância. Eu tinha 6 anos. Hoje eu sei disso, olhando para trás, claro, com a ajuda de um psiquiatra, desde 2007 para cá. Eu não sei se eu devo ou não, se eu posso contar os motivos. Hoje eu sei os motivos que desencadearam isso já na infância, tá? Eu posso abreviar isso como estupro. Fui molestado por mais de uma vez, pessoas diferentes. Uma pessoa do sexo masculino e outra do sexo feminino. Passei pelas duas vertentes. E
Hoje, como eu falei, claro, a gente já adulto, a gente amadurece, e com a ajuda da psicologia, da psiquiatria, eu estou bem centrado, digamos assim, aonde começou o problema, e foi justamente nesse sentido, nessa fase da minha idade, ou seja, com apenas 6 anos eu passava por isso. Como que aconteceu, não preciso, né, vocês são adultos, acho que não preciso entrar em detalhes, mas era algo muito sujo, digamos assim, eu posso usar essa palavra. E é aquela coisa, lá, como eu tenho praticamente meio século de vida, na minha época não existia celular, não existia nada do que nós estamos fazendo aqui agora. Nós não tínhamos telefone em casa, família pobre, eu cresci sem pai, enfim, minha mãe trabalhava direto. E acabaram acontecendo esse tipo de coisas, e era difícil, né? Durante anos foi muito difícil eu falar sobre isso. Hoje eu falo, me emociono não pelo que me fizeram, não por isso, não mais. Eu perdoei já o que fizeram as pessoas, uma delas até faleceu, mas o que me incomoda não é isso, é as consequências que isso me trouxe até hoje. Eu continuo vivenciando e vivendo. Eu descobri recentemente, nós estamos em 2020, eu fui diagnosticado em 2007, ou seja, tem 13 anos, mas um tratamento mais eficaz que eu tive tem cerca de 4 anos e meio, que começou no Paraná. Eu conheci uma pessoa lá, uma mulher, me envolvi com ela, a gente morou junto, e eu contei a minha história para ela se comoveu, e ela procurou na internet, aquela coisa toda, o que era a fobia social, e eu não estava mais fazendo tratamento. E eu acabei iniciando um novo tratamento no Paraná, na Fazenda Rio Grande, pelo CAPS, que é especializado nesse tipo de doença também. E eu estou até hoje tomando remédios, são 2 remédios que eu sempre esqueço o nome, mas um é Lithium, que é um dos mais potentes que tem. Eu tomo clonazepam, já cheguei a tomar 22 gotas e não consegui dormir com 22 gotas de clonazepam, o que é estranho, porque no meio médico eles costumam chamar esse remédio de mata-leão. Aí eu brincava com a minha médica na época lá no Paraná, aqui, então eu sou um elefante porque não está fazendo efeito. Hoje eu estou tomando 6 a 8 gotas, quer dizer que melhorou bastante, né? Mas eu não durmo, praticamente eu não durmo direito. A questão social, para mim, hoje eu consigo assim, por telefone, conversar com pessoas. Mas é a primeira vez que eu converso em grupo, né? Como eu falei, eu gravo vídeos para música, mas tu grava sozinho, depois tu joga na internet, se tu errar, tu repaz, tu exclui, enfim. Não é como agora. Falaram, o Rony e o Jean comentaram sobre trabalho, e principalmente o Rony, usou a palavra renda. Hoje, em 2020, a minha situação atual com relação à renda eu não tenho. Em maio de 2015 foi o meu último registro em carteira de trabalho. Eu tenho 5 carteiras de trabalho. Aí eu acho que foi o Rony que comentou assim que, não lembro as tuas palavras, mas assim eu já fui taxado de vadio, de sem vergonha, de preguiçoso. O mais natural e comum é vadio e preguiçoso. É o mais natural. Mas não é pelo fato de eu ter 5 carteiras. Se você olhar as minhas carteiras de trabalho, por que eu tenho tantas? É porque era um entra e sai de empregos. Eu não durava nos empregos, eu pedia a conta porque eu não suportava. Eu não suportava e não suporto a situação de estar envolvido com muita gente, tipo uma fábrica grande. Dos meus empregos que eu mais durei durante toda a minha vida foi justamente em locais pequenos, óbvio, com pequenas pessoas, onde eu vivia mais isolado. Tanto que a minha profissão é almoxarifado, né? Ou seja, trabalha praticamente sozinho, atende o público no balcão, mas está lá dentro sozinho, preso, né? Hoje eu estou sem trabalho, sem renda nenhuma. Tentei auxílio e entrei com pedido de auxílio-doença no INSS ano passado, ano retrasado, aliás, deu indeferido por falta de qualidade segurada, ou seja, eu não pago INSS desde maio de 2015. E eu tentei um recurso próprio, sem advogado, para tentar
positivar, digamos assim, esse processo. Tenho indeferido novamente por 15 pessoas, foram unânimes, porque eu não, pela falta de indeferimento, é uma lei interna do INSS, não paga INSS há 1 ano e meio, uma coisa assim, ou 12 meses para mais, perde o direito. Tentaram me colocar através do CRAS, que é uma assistência social que tem nas cidades, não sei se o Rony e o Jean conhecem, o CRAS, tem o CREAS, o CRAS. Eu passei por tudo quanto é situação dentro dessas instituições e nenhuma delas conseguiu me ajudar. Tentaram me colocar como pelo LOAS, pelo BPC LOAS, claro que deu indeferido, porque eu não tenho, fisicamente eu não tenho uma anomalia nenhuma, eu tenho 2 braços, 2 pernas. Eu acho que o Jean e o Rony vão entender muito bem isso. Eu vou fazer uma colocação assim, uma colocação aqui, se é que eu vou conseguir terminar essa colocação. Eu aprendi sozinho uma coisa. Eu sei que para muitos, independente da religião de cada um de vocês, pode soar estranho ou não o que eu vou falar. Existem vários tipos de doenças no mundo que deixam a pessoa paralítica, paraplégica, aleijada de braço, enfim. Mas essas pessoas, elas vivem. O ruim mesmo é você ter 2 olhos perfeitos, as mãos e braços perfeitos, pernas, Falou tudo. ser inteligente, falar outros idiomas, e você não conseguir botar o pé na rua, porque você não vive. É verdade. Você não vive. Eu abandonei estudo. Eu tenho agora, tem cerca de 3 meses, apareceu uma propaganda de um aplicativo chamado Smule, que, se eu não me engano, o fabricante na época é na Indonésia. E é de karaokê, ou seja, as pessoas se juntam, gravam seus convites, parte da música, a outra entra se quiser, enfim, vai criando amizades. Eu tenho amigos pelo mundo inteiro, mas não tenho um único amigo físico. Nunca tive. Porque é tipo o Rony falou, eu vivo trancado em casa há muitos anos, os últimos 5 anos principalmente, que eu nunca mais consegui trabalhar fora. Completamente desassistido. As pessoas desses músicos costumam perguntar para mim se eu sou professor, já ouvi muitas vezes, porque eu canto em inglês, eu canto em japonês, eu canto em italiano, mas não falo fluente. Mas eu aprendi a cantar, claro. Enfiado dentro de casa, eu tenho 50 anos quase, com fobia social. Tudo que eu aprendi sozinho pela internet. E enfiando a cara. Eu abandonei colégio, eu tive sonhos como qualquer pessoa normal, de fazer faculdade, e está tudo parado. Tudo. E hoje, eu sou sincero, aos 48 anos, eu acho que não há mais tempo. Não no sentido do tempo em si, mas eu não estou vendo mais esperança para ele. Porque se eu não posso ter esperança no meu próprio governo estadual, nas leis absurdas que existem dentro do INSS, eu não estou pagando INSS há 5 anos praticamente, vai fazer em maio. Mas eu trabalhei até dia 19 de maio de 2000. Eu contribuí até ali. E eu perco o direito, e todos os outros 30 e poucos anos que eu trabalhei, somando minha carteira de trabalho. Infelizmente, esse é o nosso país. E eu, sinceridade, tem coisas aqui que talvez que eu estou evitando de falar, porque eu não sei se meus pais estão ouvindo. Hoje eu estou morando com meus pais, meu padrasto tem 60 anos, a minha mãe 71. Eles também estão cheios de problemas, né? Até devido à idade deles, né? Eles tiveram um acidente grave em 2008 de moto, de lá para cá, enfim. A minha mãe tem as doenças dela, ele tem as deles, eu tenho essa minha, e hoje eu não tenho nada, eu só tenho eles. Materialmente falando, eu tenho um computador, esse celular, que foi eles que me deram, completamente sem renda, né? Eu não sei o que vai ser, eu não quero falar aqui, porque não sei se eles estão ouvindo, não, eles estão numa sala ao lado aqui. Eu acho que o Rony e o Jean ficou subentendido o que eu quero dizer. Eu não sei o que eu vou fazer, não sei. Eu consegui, não sei se foi o acaso, se é Deus. Há cerca de 20 dias atrás eu fui, porque além da fobia social eu tenho um problema grave na coluna que está sendo descoberto. Só que está lento, mais de 1 ano e meio que eu vivo com dor. Não estou fazendo a hidroginástica, que é uma coisa tão simples, mas se eu não tenho renda eu vou pagar tudo.
Não estou tomando os remédios para coluna, então eu vivo com dor. E eu encontrei o prefeito da minha cidade. Quer dizer, ele me encontrou dentro da policlínica. O meu exame está lá na lista de espera, isso pode levar 2 anos. Não sei se eu vou conseguir fazer ou não. Eles estão com suspeita que eu estou com fissura na coluna, na bacia, né, na coluna lombar. Eu tenho vários problemas, são 5 problemas diferentes lá. Entre eles hérnia, que é o mais comum nas pessoas, né? Chegou a ser cogitado uma possível cirurgia ou não, mas eu vou ter que esperar esse novo exame chegar para confirmar mesmo ou não. E não preciso dizer que sem assistência nenhuma do INSS, sem um auxílio doença e sem eu poder trabalhar fora, a situação, não preciso dizer que tá difícil. Eu passei por 3 relacionamentos. A única que me entendeu foi a última. Hoje é a minha melhor amiga, mas está lá em Curitiba, infelizmente. É a minha última companheira. Me ajudou muito e me fez voltar ao tratamento. E eu tenho 3 filhos enteados com ela, todos adolescentes, que me chamam de pai. Hoje eu não tenho dinheiro nem para pagar uma passagem para vê-los. Eu estou há 5 meses em Blumenau. Eu tive que vir embora. E é isso. Eu podia falar em detalhes aqui, mas eu vou acabar chorando e não quero. A minha situação atual é essa. Não é blasfêmia que eu vou falar, é um sentimento meu dentro de mim, que a minha alma sente hoje. Eu preferia estar numa cadeira de rodas. Você ser taxado, rotulado de coisas que você sabe que você não é. Você deixar de ir a festas de aniversário, casamento, até de familiares, claro, principalmente. E as pessoas não entenderem o porquê que você é assim, você é taxado de esquisito, de antissocial. Não é isso. Cara, eu amo, um exemplo, eu amo cantar, amo cantar. Eu queria estar num palco hoje, não pela fama, pelo prazer que eu tenho de cantar e de falar com as pessoas. Eu sei que é contraditório, mas talvez para o Dr. Arthur, eu sei que ele vai entender. Para as pessoas é contraditório, para mim e para ele, para as pessoas que entendem dessa doença, não é contraditório, é uma coisa normal e é algo que eu nunca vivi. Hoje eu vivo isso um pouquinho por esse aplicativo de música. Em 3 meses eu gravei quase 2.000 músicas. É cantar pra caramba. Eu queria poder cantar uma única música, que falasse sobre liberdade. E que eu tivesse um exemplo, sei lá, vou falar aqui da minha cidade, que eu tivesse no nosso maior shopping que tem aqui. E eu estivesse rodeado de pessoas, não para elas me aplaudirem, para que eu pudesse aplaudir e dizer, não, eu sou igual a vocês. Eu consigo vir aqui, eu consigo me alimentar em público, eu consigo tomar, beber em público, eu consigo me socializar. Porque na teoria o que eu falo é uma coisa, e isso o Rony vai entender hoje. Quando você pensa em colocar em prática, no meu caso, eu não sei se o Rony e o Jean passam por isso, muitas vezes, ou a maioria delas, se torna físico. O que eu estou querendo dizer? Um exemplo aqui, o Rony é meu vizinho, me convida, ele não tem Covid, me convida, vamos lá, vai ter uma festinha, um violeiro tocando uns negócios. Vamos lá, é no domingo, e hoje é segunda. Eu vou passar a semana inteira com diarreia, se torna físico. Ansiedade, tão ruim. Ansiedade, eu tenho crise. Terrível. Comigo acontece também. Tá? Essa gravação em si me causa ansiedade. Eu estou há 3 dias sem dormir direito, com dores no corpo, com arritmia, eu estou sentindo arritmia direto. Eu não vou mentir, não vou misturar os assuntos, mas a gente vê tanta porcaria relacionada a esse Covid-19 que tu não sabes mais o que é verdade e o que é fake. Eu sei as verdades da minha cidade aqui pelo canal do prefeito, né? Mas eu tenho medo do que está por vir. É como eu falei, hoje eu estou sem renda, né? E eu não posso continuar a viver às custas do meu pai e da minha mãe. E não vou me permitir que isso aconteça. Eu acho que eu falei demais, né, Daniela? Não falou demais. Dr. Arthur, o que justifica esse transtorno de comportamento? Primeiro, acho que cabe uma definição, caso tenha algum telespectador que não está bem
não tem tanta noção do que seria a fobia social, né? Um transtorno que é caracterizado por crises, ataques de ansiedade, até de pânico, frente a uma situação social, quando a pessoa se coloca numa situação onde ela estaria sendo observada por outras pessoas, numa situação onde ela estaria frente a outras pessoas, né? É isso que acontece comigo, doutor. Isso, então ele tem uma origem que para se desenvolver, a chegar a um transtorno de ansiedade, geralmente a gente vai encontrar na sua origem eventos traumáticos mais antigos, que muitas vezes a pessoa já nem se recorda, né? E que depois, a partir de um certo momento, porque as coisas acontecem por camadas, você tem uma experiência traumática na primeira infância, uma outra experiência em outra fase da vida, aí tem uma outra experiência que ali desencadeia os sintomas, mas não, às vezes não é a última experiência que só em si explica o que aconteceu, né? Então tem experiências anteriores. O que a gente pode ter como modelo de compreensão do que seria uma fobia social, imagina uma pessoa que passa por uma situação, um modelo simplificado, uma situação traumática de vergonha, de humilhação, alguma situação lá atrás na vida dela, que ela pode nem ter lembrança. E como toda memória traumática, ela fica dentro da mente como uma memória encapsulada, que ela simplesmente vai repetindo as mesmas respostas emocionais sempre que a pessoa vive uma situação que tem um elemento parecido com aquele. Então, a pessoa, ela passa por uma situação onde tem alguém olhando para ela e ela, de repente, aquela memória reativa, o mesmo tipo de reação e ela fica ansiosa, ela fica com medo, ela começa a passar mal, né? Exatamente. E essa memória não se transforma. A característica da memória traumática é que ela passa anos imutável, só gerando aquele tipo de reação. Então, depois, quando a gente for falar de tratamento, vai dar para entender um pouquinho como é que a gente pode mexer com isso, né? Mas então a experiência de quem tem fobia social é isso: a pessoa, ela já antecipa que ela vai passar mal numa situação social, então ela começa a sofrer por antecipação, cria um segundo tipo de ansiedade, que é uma ansiedade antecipatória, como eles estavam mesmo descrevendo. Então eu começo a passar mal só de saber que eu vou me expor a uma situação, tá? E para lidar com isso e não chegar naquela situação tão temida, a pessoa começa a entrar num comportamento de evitação. Então a evitação, ela começa a se restringir a sua vida ao mínimo, né? Então, como a gente está vendo através do relato deles, eles vão se fechando no quarto, vão tendo dificuldade de trabalhar, vão tendo dificuldade de se expor. Isso faz com que a pessoa busque um cantinho minimamente protegido, é o que ela consegue, porque se ela sai daquilo, ela começa a antecipar um monte de cenários terríveis, né? E algumas experiências que essas pessoas tiveram com a fobia social, experiências de passarem muito mal em situações sociais, acabam se estruturando também como traumas secundários e também acabam gerando, reforçando essa aversão à exposição, né? Então, de fato, o relato dos três mostra a força, né, o quanto isso é incrivelmente forte e limitador, né, o quanto o transtorno psicológico ele é sério, grave, e ele leva a limitações muito drásticas na vida das pessoas. Então, eu acho que é muito rico o depoimento, o relato dos três, porque ele mostra o quanto realmente a gente precisa ter uma atenção muito maior para essas questões enquanto sociedade, na medida que isso afeta não só a vida individual, a vida das famílias, a capacidade econômica e muitas esferas do mundo que está aí, né? Então é uma coisa muito importante. Mas essa seria a questão central para a gente entender o que é uma fobia social. Qual é a sensação que vocês têm hoje quando vocês saem de casa? No meu caso, eu já, como eu não saio, quando eu vejo que eu vou sair, vou fazer algo, já me dá, o coração acelera, a boca seca, falta de ar, a cardíaca, né, batimento cardíaco muito forte,
eu, quando vou pisar, tô pensando, vou pisar no portão, assim, já volto para trás porque eu não consigo. A mente me aprisionou de tal forma, o castelo que eu montei dentro da minha mente. Não sei se pode dizer assim, doutor, são castelo, mas é uma prisão mental, né? Eu já começo a ter ataque só de imaginar que eu posso fazer algo daqui a 5 dias, que eu vou, assim, eu preciso sair de 5 dias para resolver algo, já começa a me dar ataques, e como eu não tô sem mais tomar remédios, acabou meus remédios todos, eu complica mais a piorar esse estado mental meu. Hoje eu tenho, assim, antes eu ligava muito para as coisas que o dinheiro comprava, né? Que o dinheiro compra e tal. E hoje eu gostaria muito de ver a natureza, sabe? Poder sentar em algo, de ver a árvore, de apreciar essas coisas belas. Só que eu Tem não uma coisa, consigo. tem uma coisa que o Rony está falando, desculpa até se eu te interromper, Não, mas não. uma das coisas importantes é que nos transtornos de ansiedade, como a fobia social, a pessoa está com um cenário na cabeça, um cenário bastante negativo. Então, é uma perspectiva de futuro, é uma expectativa de passar mal no futuro que faz com que a pessoa não haja, né? Então tem essa, que é o que caracteriza justamente essa distinção básica entre medo, que é uma experiência frente a uma ameaça presente no momento imediato, e a ansiedade, que é essa expectativa, esse medo projetado, essa insegurança projetada na frente, né? Então existe toda uma expectativa de futuro sombrio que faz com que a pessoa acabe não saindo, né? Porque o cenário temido é muito grande. E uma outra característica também do que ele está relatando que é importante, que é, se eu me arrisco a sair, eu começo a passar mal. Passar mal, ou seja, eu começo a ter sintomas, reações no meu corpo que começam a ser ativadas numa experiência de um estado de ameaça. Eu começo a ficar com taquicardia, com a respiração acelerada, com suor frio, eu começo a ficar tontura, eu começo a entrar num estado de como se eu estivesse frente a um leão que quer me atacar. Eu começo a ficar desregulado, né? E isso faz, e uma característica que faz por ter uma baixa tolerância a isso, né, o que caracteriza um transtorno de ansiedade como a fobia social é que a pessoa tem uma tolerância pequena a essas reações, no sentido de que a pessoa sente aquilo, ela começa a ficar absolutamente aflita, como se aquilo representasse alguma coisa catastrófica para ela, né? Algumas pessoas chegam a ter, por exemplo, se eu fico nessa reação, eu posso desmaiar, eu posso morrer, eu posso ter alguma consequência muito catastrófica, eu vou passar muita vergonha, alguma coisa que entra na dimensão do insuportável, né, para a pessoa. Então tem uma questão muito importante, que é uma vivência, uma experiência daquela reação como alguma coisa que ultrapassa o limite da pessoa. Uma das coisas que a gente tem que fazer é justamente ajudar a pessoa a reconhecer aquelas reações que ela tem como reações naturais de um estado de ansiedade, de um estado de ameaça. Ou seja, eu saio da minha zona protegida, eu estou reagindo como se eu tivesse cercado de leões, eu estou em perigo, né? Tem pessoas que num estado assim de ameaça vão ficar mais ativados, né? Vão começar a ficar com o corpo muito acelerado, com o coração muito acelerado, e vão ter pessoas que vão tender a ficar um pouco como se estivessem perdendo as forças, como se estivessem desligando, como se estivessem com medo até de desmaiar, né? Mas são todas reações relacionadas à exposição a uma situação de perigo. Quando a pessoa vai perdendo esse medo dessas reações, vai aumentando esse espaço interno para poder sentir isso, é que ela vai conseguindo sair do canto dela, protegido, porque senão realmente como o Rony está dizendo mesmo, é realmente muito difícil sair. Essa colocação do Rony de ficar sempre em casa é muito mais confortável. Eu aprendi sozinho que eu chamo isso da minha redoma. Da minha redoma de vidro. Aqui eu me sinto intocável,
Mas ao mesmo tempo, eu não sei se o Rony e o Jean sentem isso, eu queria poder, aqui dentro da minha redoma, da nossa redoma, minha, do Rony e do Jean, ao mesmo tempo é contraditório, porque a minha alma grita, porque eu quero estar lá fora. A minha também. A minha mesma Eu coisa. quero estar lá fora, eu quero ser Amém. normal, eu quero trabalhar, eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero me autossustentar. O Rony falou sobre filhos, eu tenho 3 de sangue. 2 me odeiam. Por quê? Porque a fobia social, assim que eu me separei, eles foram morar em cidade, a gente ficou morando em cidades diferentes e eu não ia. Eu não ia. Hoje eles estão tudo adultos. Eu perdi 2 dos meus filhos. Eu tenho contato só com o mais velho, com o primogênito, porque esse mesmo separando eu criei até os 18, com a minha segunda esposa. E não é só material o problema aqui. O material é uma consequência de tudo isso que a gente passa, espiritualmente falando. Eu queria poder jogar uma pelada, como a gente costuma falar, nós homens, jogar uma peladinha com os amigos, tomar uma Você cervejinha, não pulsa aqui, mãe, peraí. naquele barzinho e tal, toca uma música Você ao não vivo. pulsa, peraí. Sim, como eu falei, eu tinha sonhos, eu falo o termo tinha porque eu já não vejo mais, não é tempo em si, eu não vejo mais condições, porque se 2 tratamentos durante anos, remédios fortíssimos, psiquiatra, psicóloga, não conseguiram fazer com que eu quebrasse essa minha redoma de vida. Porque se eu tivesse quebrado, eu não estava aqui falando no vídeo, eu estaria hoje sentado na frente de uma TV com a vida ganha, mesmo, claro, né, esquecendo esse Covid, mas eu estaria com a minha vida ganha, não estaria falando aqui no vídeo. Eu queria poder um dia acordar e olhar assim para o meu teto espiritual e não ver mais essa redoma. É o que eu mais quero. Eu queria experimentar o que é viver sem fobia social, porque eu tive alguns momentos, eu não vou mentir. Essa minha última companheira me fez ter alguns momentos, que é aquele enfrentamento que eu falei. 48 anos na cara, eu fui 4 vezes no cinema. Eu amo, eu sou apaixonado por cinema, eu entendo tudo de ator e atriz, mas pelo computador em casa. A 7ª arte é bom. Eu não vou falar os nomes aqui, porque eu sei que isso vai parar, não vou fazer propaganda de graça para ninguém, né? Mas tem esses aplicativos de filmes e tal. Então, o que eu entendo é via computador. 4 vezes em 50 anos na cara do cinema, para quem ama cinema, é meio estranho, né? Eu fui no cinema a primeira vez quando eu tinha 13 para 14 anos. Foi a minha primeira vez. Depois eu me apaixonei aos 17 por uma garota. Aqui em Blumenau existe a Oktoberfest, vocês devem conhecer, com certeza. E eu conheci ela era de Curitiba, e dos 18 dias da festa, eu fui 17 por conta dela, mesmo com fobia social. De tanto que eu amava aquela garota. Aí eu fui a minha segunda vez no cinema, que foi o filme Dirty Dance, que fez o maior sucesso de bilheteria no mundo inteiro, e é até hoje. E depois eu fui... Isso foi em 87, tá? Esse filme, só para vocês recordarem, faz muito tempo. Com Patrick Swayze, né? Foi isso, o falecido, né? Em 1987. Eu fui ao cinema novamente em 2016 por um enfrentamento. Eu fui num dos maiores shoppings de Curitiba, Palladium. Fui com ela. Não, nós vamos enfrentar, nós vamos vencer. Vamos até lá na escadaria de semana. Não sei se vocês conhecem o shopping, tal, que é a escadaria e tal. Se a gente não conseguir, se tu vê, tu aperta a minha mão, faz sinal, a gente sai rapidinho e vamos embora. E eu fui. E era um filme Noé, o nome do filme. E era em 3D. Eu nunca tinha visto um filme em 3D. Eu chorei o filme inteiro. Eu não prestei atenção na história em si do filme, embora eu conheça, biblicamente falando, a história de Noé e da arca e tal. Porque eu estava prestando atenção ao meu redor, mesmo naquela penumbra, sabe?
Eu via os rostos refletidos, estava lotado, era a estreia do filme. E para mim foi uma vitória isso. Cada vez que eu enfrento uma situação, que eu volto para casa e terminei o que eu fui fazer, para mim é uma vitória. Eu aprendi outra coisa com o Miela, esse psiquiatra, que eu coloco e figuro da seguinte forma. Tem um ditado que diz assim, né? Para você saber a diferença entre uma pessoa otimista e o pessimista, você pega um copo de água pela metade, coloca de frente para eles e pergunta, né? O que é isso aqui para você? O otimista vai dizer, esse copo está quase cheio. O pessimista vai dizer o contrário, pô, esse copo está quase vazio. E sai resmungando ainda. Na fobia social, esse sentimento da fobia, esse vai e vem, existe o 8 e 80. É uma coisa que eu aprendi que tem me ajudado muito, que eu fico sempre me monitorando. Como eu estou sem assistência psiquiatra, sem assistência psicológica, estou só no remédio, estou fora do CAPS, porque estou numa lista de espera gigantesca aqui no burnout, eu me auto-monitoro. Para nunca chegar no 0, no 8, ou seja, lá embaixo, porque é perigosíssimo, e nunca deixar subir lá em cima. Esse copo de água pela metade, colocando na história do cinema, serve para coisa boa, que aconteça com o fóbico, ou para coisa ruim, principalmente. Eu já fui ao 0, ou ao abaixo do 0, em situações terríveis. Um exemplo, sei lá, me lembrei agora, eu vou contar isso. Eu tenho 7ª série só. Na época, em 94, eu trabalhava de balconista de autopeças da Chevrolet. Eu tinha orgulho de fazer aquilo. Eu fui tirado do almoxarifado e colocado no balcão. Fui vencendo, eram poucas pessoas, coisa e tal. Não é uma empresa muito grande. Hoje é, claro, daquela época para cá. E os meses se passaram, em 8 meses eu ganhei a gerência do setor de peças. Para mim foi uma vitória. Nossa! E é uma mágoa que eu tenho dentro de mim ao mesmo tempo. Por quê? Vocês podem me perguntar por quê? Porque é simples. Porque já nessa época eu tinha fobia. O que aconteceu? Eu saí da minha redoma, que era o balcão, e a mesinha de gerência, para ir para outras cidades longe, ou para São Paulo, outros lugares, ter que representar a Chevrolet, a Santa Clara Veículos. E eu fui em 2 reuniões. Na segunda eu desisti, quando voltei pedi a conta. Não, isso não é para mim. Tudo. Aí é como eu coloquei antes sobre as carteiras de trabalho, eu acabo pedindo demissão porque eu não suporto as situações. Então esse foi aquele pico, no caso, né, nesse exemplo eu cheguei lá embaixo. Essa do cinema, por eu ter vencido, 27 anos depois eu consegui o cinema. É uma vida inteira, 27 anos. Para mim, para vocês, né, vocês que eu digo, no caso do Dr. Arthur, a Daniela e as pessoas que estão em volta gravando aí, não para o Rony nem para o Jean, que vão entender exatamente o que eu estou falando. Para vocês é normal ir no cinema, para nós não. Para nós é uma dor, só de pensar em ir. Mas a gente gostaria de estar. E quando a gente consegue ir, eu estou lá no 80. Aquele copo de água, eu estou no otimismo. Nossa, eu consegui, que legal. Eu chorei horas a fio. Quando terminou a sessão, a gente saiu, eu ainda consegui. E na praça de alimentação, eu sentei com ela, estava só eu e essa minha última esposa. As crianças tinham ficado em casa. Eu ainda lanchei numa boa com ela, senti um pouquinho lá na praça de alimentação, mas consegui vencer. E a gente andou o centro de Curitiba inteiro, porque eu queria continuar. Foi um êxtase tão grande, esse pequeno exemplo que eu estou aqui dizendo, do cinema, foi uma vitória tão grande que eu tenho dentro de mim, que eu queria andar pelo centro igual um louco, eu queria cumprimentar as pessoas, e dizer, calma, ela dizia, calma, não é bem assim, calma. E é aquela coisa, se manter nesse meio é muito difícil, porque dentre as coisas que o Rony falou, essa chateação até da própria, às vezes, pessoas até da própria família, o que é normal, tá, Rony? É normal. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, que as pessoas que mais vão te magoar é justamente as pessoas que você ama. Sim, porque as pessoas que te odeiam, que estão longe de você, não te conhecem. As que te odeiam, não precisa falar nada. Você não pode esperar nada de bom dela. Então, as maiores mágoas que você enfrenta, são realmente da família, ou dos amigos mais íntimos. Porque eles estão ali, todo mundo é fadado a erros,
ou a ignorância no bom sentido, elas não entendem o que é essa doença, porque elas não sentem, para elas é normal. No meu caso é mais ignorância mesmo, que eu mostro, desculpa interromper, mas já tocando nesse assunto, no meu caso é ignorância mesmo, porque eu falo, cara, se isso aqui, ó, vem aqui ver o que eu passo, para você entender um pouco, né, que ela não vê, ela fala, essas coisas é chato, eu não gosto, demora muito, sabe? E você explicou que você teve uma parceira que segurou na sua mão, né, pra, assim, vamos, mesmo assim, se você não aguentar. Eu falo pra cara, vamos ali com um psiquiatra comigo, que eu preciso. E eu não coloco a culpa nela, tá? Não tô colocando a culpa nela. Só tô colocando, assim, a falta de visão, da ignorância, né, que a pessoa não vê o outro lado. Assim, eu mostro várias coisas, eu tento mostrar, cara, mando pra ela pelo WhatsApp, porque a gente mal se fala mais, sabe? Porque tanto tempo dentro de casa, a gente mal se fala, porque o relacionamento acaba desfalecendo mesmo, né? Só aqui dentro de casa, só dentro do quarto. Eu mando mensagem pra ela, cara, vê se o transtorno aqui e tal. Ela não vê. Ela pergunta pra ela, você viu? Ela não vê. E o que eu mais queria ter era uma pessoa assim do meu lado, que desse a mão e falasse, vamos que eu vou com você. Mas ainda, por enquanto, um muro lá nela, que não deixa ela perceber isso, que ajudaria muito eu também a passar por cima disso. Mas pode continuar aí. Mas sei teve exatamente sorte, que você está falando. dessa. Tive, não vou mentir. Por isso que eu nunca vou dizer o oposto do que eu falei antes. Eu falo de boca cheia. A Andriele, que é essa minha ex, mãe dos 3 enteados que eu amo de paixão como se fossem meus filhos de verdade, tanto que os 2 pequenos me chamam de pai, e foram pouquíssimos, foram 4 anos e meio de relacionamento. Ela me mostrou caminhos que eu não conhecia, que as outras pessoas anteriores à minha vida, por ignorância também, né, não enfrentaram isso comigo, e ela soube enfrentar de uma maneira guerreira, porque você vai concordar comigo, mesmo ela sendo ignorante, não saber, ou não querer saber, as nossas parceiras, vamos colocar assim, elas têm que ser muito fortes também. Porque às vezes é falta de visão, né? É ignorância mesmo no bom sentido, né? De não compreenderem, não saberem o que significa a fobia social ou a depressão. Tem uma coisa, Cláudio, com licença, que você está falando, que é muito importante, que é esse reconhecimento dessa capacidade que essa namorada teve de ajudar você a se regular e se sentir mais seguro, né? Porque como a gente na fobia social, a gente está exposto a um estado de ameaça, e aí está se sentindo inseguro e ameaçado, com alguém de confiança a gente consegue se regular, se corregular. Ou seja, uma pessoa com a qual a gente se sente confortável e confiante, a gente nos acalma e a gente diminui aquele estado de ameaça, aquele estado de ansiedade, e a gente se sente mais tranquilo para poder fazer uma exposição, ir para algum lugar. Então é comum, né, que as pessoas que têm um problema assim prefiram a companhia de alguém com quem eles se sintam seguros, né? Na falta, quando eu tenho uma dificuldade de eu me acalmar, ou seja, eu me desregulo e não consigo abaixar o fogo, esse vínculo de confiança, ele acaba funcionando como uma estratégia muito importante, um caminho muito importante para que eu consiga me regular e me acalmar. Então, nesse sentido, a compreensão dos familiares é importante, a compreensão dos amigos é importante, né? O apoio, né? Quando não existe uma compreensão das pessoas que estão em volta da pessoa que tem um problema assim, isso torna tudo pior, porque a pessoa sofre e ainda ela é criticada, ela é cobrada, enquanto que uma companhia de alguém que consiga acolher, apoiar, é um passo fundamental para que a pessoa se recupere. Uma outra coisa importante que eu acho que me chama a atenção assim, de vocês 3 com histórias tão difíceis como vocês estão contando, é que eu imagino que vocês estão dando um grande passo participando de um programa como esse, né? Na medida em que vocês estão aqui se colocando a cara, né? Falando, né?
Que uma coisa, por exemplo, seria eu escrever sobre a minha história, e eu me exponho menos. Outra coisa é só a minha voz, mas vocês estão aí de rosto, a gente está vendo a cara de vocês, a expressão facial, o tom de voz, quer dizer, é muito vivo isso. A presença de vocês está muito, muito grande nessa comunicação, né? Então, eu acho que vocês já estão num caminho, os três, de sair desse canto, de ampliar esse território de vocês, só de toparem participar de um programa desse. E como o Cláudio relatou, o quanto ele tem conseguido criar vínculos, né, e amizades pela mídia social, porque isso vai permitindo que a gente vá conseguindo construir vínculos, vai conseguindo expandir o nosso território, que é um caminho muito importante. Esse meio digital, esse meio internet é um meio que ajuda a gente a começar a construir esse território, esses avanços, né, esses passos, que tem que ser continuados, né, no processo de exposição no mundo real, na medida que a gente vai aprendendo a lidar com essas reações que acontecem dentro do corpo, essas desregulações. De repente eu estou ativado como se eu estivesse frente a uma grande ameaça, a um grande perigo, e aprendendo a lidar com isso e despotencializando aquelas memórias traumáticas que eu estava dizendo, que a gente vai conseguindo estar mais confortável nas situações. E uma outra coisa que eu queria colocar, que é importante, é que existe uma mudança importante nos últimos anos na psicologia, que a psicologia ela caminhou para desenvolver estratégias terapêuticas mais específicas, né? Então, se antigamente, no começo da psicologia, o tratamento era único para todos os pacientes, porque ela estava se construindo como ciência, ao longo do tempo foi se desenvolvendo estratégias próprias para cada problema. Então, existem técnicas e estratégias na psicologia para trabalhar com fobia social, existem técnicas e estratégias na psicologia para se trabalhar com depressão, para se trabalhar com todos os transtornos. Então, existe uma especificidade que dá ferramentas que dão mais resultado, né? Então, hoje a gente tem trabalhos com memórias traumáticas, como o EMDR, que é um trabalho de processamento de memórias traumáticas, a gente trabalha da experiência somática, são trabalhos de processamento, de trabalho ajudar a pessoa a sair dessas memórias traumáticas que estão ativando respostas de ansiedade que paralisam, né? E que, infelizmente, ainda elas não estão em um alcance tão grande, a ponto de que, por exemplo, pelo relato de vocês, talvez vocês não tenham tido acesso a um tratamento com uma potência maior, porque tem uma especificidade maior, né? Então, acho que é uma coisa importante da gente ter esse reconhecimento de que a psicologia avançou muito. Então, a gente tem resultados muito grandes na clínica da fobia social. Muito bem. Dr. Arthur, muitos brasileiros estão, nesse momento, trancados em casa graças ao Covid-19. E as pessoas têm dificuldade de lidar com esse confinamento. O que você recomendaria para eles? É uma experiência muito nova e muito difícil. Eles três têm uma experiência grande de confinamento, talvez possam ter lições, né, de como lidar com isso. Mas é alguma coisa que, inclusive, tem fases, né? Você vai ver, a gente estava acompanhando até recentemente os vídeos das pessoas que estavam nas sacadas cantando na Itália, né? Que era o começo do confinamento, né? Depois as coisas vão passando por fases, né? Quando você tem um evento de um impacto desse, a primeira reação às vezes tende a ser uma reação mais positiva das pessoas, e depois elas vão se sentindo mais presas, elas vão se sentindo mais desanimadas, mais desamparadas, né? Vai passando aquela fase inicial que é chamada até de lua de mel com a experiência do desastre, né? Então, como é uma experiência coletiva muito forte, o que eu tenho percebido é que algumas pessoas já estão entrando nessa fase muito difícil, né, da experiência do isolamento social, e que é necessário esse isolamento social pelos riscos que existem para a saúde pública, e nesse momento é o que é recomendável, é o que a gente tem que fazer.
Então, o que a pessoa vai precisar fazer, o desafio é como tornar essa experiência algo que seja construtivo e bom para ela. Eu acho que a gente tem que ter um distanciamento físico, a gente não tem que ter um distanciamento social. E aí a internet, as redes sociais, elas são muito positivas nesse sentido, na medida que elas nos colocam em contato com outras pessoas, pegar o telefone e ouvir a voz. Então, se tiver a voz, é melhor do que só o escrito. Se tiver a voz e a imagem, é melhor do que só a voz, porque a gente tem mais elementos de interação, mais elementos em que a gente pode falar, expressar nossa emoção e o outro nos devolve, a gente se regula, a gente se sente acompanhado, a gente se sente que não está sozinho, né? Então é um momento desafiador, porque a gente está convivendo com esse estado de ameaça e de incerteza, ninguém sabe exatamente quanto tempo vai durar e como vai ser exatamente o desdobramento disso, né? Ninguém sabe se vai ter pessoas conhecidas que vão acabar sendo acometidas do vírus, e se alguma dessas pessoas conhecidas vai ter algum desdobramento mais triste, né? Então é um grande desafio. A questão é, por exemplo, se eu estou em casa e não posso sair, talvez eu possa buscar, estando ali, como eu posso me sentir melhor. Ou seja, que atividades que eu posso fazer para que eu me sinta melhor, para que eu sinta que aquele período, em vez de olhar só o que eu perdi ficando em casa, é o que eu posso ganhar ficando em casa, né? O que eu posso ganhar. Umas pessoas percebem que eu tenho arrumado a casa, tem sido bom, eu tenho falado mais com os meus parentes ou com meus amigos, isso tem sido bom, ou eu comecei a estudar coisas que eu não estava estudando, eu comecei a aprender coisas que eu não estava aprendendo, né? O Cláudio mesmo dá um exemplo de que ele, no isolamento dele, aprendeu idiomas, desenvolveu habilidades musicais, conhece cinema, né? E provavelmente o Rony e o Jean também tem muitas coisas que eles acabam desenvolvendo na experiência do confinamento. Então também tem o quanto você pode tornar aquilo uma experiência de crescimento, na medida em que é alguma coisa com a qual a gente não pode fazer nada agora, a não ser ficar em casa, é a recomendação, é o certo, e que pode ser também uma experiência positiva. Acho que esse é o grande desafio. Mas é normal que as pessoas também tenham seus momentos de irritação, de ansiedade, por isso que é um trabalho constante, assim, se a pessoa pode fazer uma atividade física em casa, é ótimo, se a pessoa pode ter uma prática de meditação, se a pessoa pode ter uma de contato com cultura, se ela pode aproveitar para fazer muitas coisas que ela não fez. É uma experiência nova, num desafio num país em que as pessoas saem muito, né? O Brasil tem esse clima ótimo, as pessoas ficam muito na rua, então é um desafio tanto para todo mundo, mas é uma oportunidade também. Muito bem. Gente, tem mais alguma coisa que vocês queiram dizer, que vocês acham que é importante ser dito? Eu falar que posso dizer matéria, não sei se vai ter edição depois, Daniela. Sim. Eu acho que é muito importante, sabe, para mim assim, eu quis me expor minha imagem, meu nome e tal, para ajudar as pessoas que sofrem disso e alertar também o povo de casa que vai ver depois, né? Não sei quando que vai ser colocado no YouTube, mas vai elucidar muitas coisas assim, eu achei muito interessante, por isso que eu quis me expor, minha imagem, meu nome, para ajudar mesmo. Dizer que precisa de alguma pessoa em casa, algum conhecido, que não é frescura. Todo mundo fala que é. Não é, gente. A gente tem um problema e tem que ser ajudado. Não adianta a pessoa querer, tipo assim, falar do problema. Essa é frescura, você tá com migué. Aqui no interior de São Paulo foi muito migué. Mas não é migué, é um problema sério mesmo. Isso mesmo. É isso mesmo, Jean. Eu queria deixar um recado para você que tem fobia social ou que tem a depressão em função da fobia social, que é o meu caso. O caso também. Não desista. Procure ajuda. Primeiro passo é você se auto-ajudar, admitindo que você precisa dessa ajuda. E procurar essa ajuda na tua esposa, no teu esposo, nos teus filhos, na tua família, direto.
e procurar ajuda psicológica e médica. É fundamental. Não sofra sozinho. Não como eu fiz durante anos. Porque eu tinha medo até de procurar ajuda. Até porque, na minha época, como eu tenho 48, não existia esse termo fobia social, não no Brasil. Não desista dos teus sonhos, dos teus objetivos. Você é uma pessoa tão valiosa como qualquer outra que não tenha essa limitação, porque é sim, para nós, a gente que tem sabe que é uma limitação absurda. Como eu gosto de música, podia cantar, hoje eu canto assim, ó. Tem hora que bate uma tristeza tão grande que eu não sei o que fazer e nem para onde ir. Há tanta coisa que eu queria dizer, mas não tem ninguém para ouvir. O Rony sabe o que é isso, o Jean sabe o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu queria poder cantar qualquer outra coisa. Podia ser Atirei o Pau no Gato, de mãos dadas com vocês. Vocês que eu digo, vocês 4. Jean, Rony, Doutor, Daniela, mas cantar algo diferente. Em paz, sem Covid, claro, né? Eu desejo em particular para o Rony e para o Jean que continuem firme, porque eu ainda estou firme. Eu acho que, olhando assim para vocês são bem mais novos que eu, não desmerecendo, claro, não é nesse sentido que eu digo, mas digamos que eu tenha muito mais bagagem nesse sentido, ruim e boa, claro. E não é só coisa ruim também, né? E, cara, luta pela tua família, enquanto ela ainda está aí. Tem um ditado que diz assim, que a gente só dá valor às coisas e às pessoas depois que a gente as perde. Às vezes, luta pela tua esposa, no teu caso, Rony, pelo que você tem ainda do teu lado, com toda a tua força que tu tiver, para que ela entenda a tua situação. Mas também eu digo para ti, pro Jean, e para quem estiver assistindo, que tenha alguém na família, ou você mesmo que está assistindo, que convive com a fobia social no teu dia a dia. Cuida, porque a moeda sempre tem dois lados. A pessoa pode não entender por ignorância, no sentido que não consegue entender como que funciona a cabeça de uma pessoa com fobia social e como que se dá a fobia social, assim como nós mesmos também não sabíamos no começo, correto? Precisou irmos ao médico e ela, tu tens isso, é assim, 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 aconteceu lá. Ó. Então as pessoas não entendem, muitas vezes por conta disso, e a gente mesmo não sabe explicar. E eu acho que você está no caminho certo, no caso do Rony, de procurar mostrar vídeos, isso, aquilo. Não desiste, porque é difícil. Eu sei que vocês dois sabem disso, as pessoas que estão assistindo, que têm fobia social, sabem o que é a dor de perder as coisas. Pode ser até uma ida ao cinema, mas para nós é muito doloroso. Para mim, particularmente, hoje em dia mesmo, na idade avançada que eu já estou, é difícil, é doloroso perder esses minutos de prazer, que é uma ida a um cinema, a um aniversário, ou dar uma caminhada numa praça. Aqui tem uma praça que na nossa cidade que é famosa, nem vou citar o nome para não fazer propaganda, para não encher mais, que eu gostaria muito de ir, mas não vou. Mas gostaria de estar lá. Eu sei que é contraditório, mas quem disse que teria que ser diferente?